Meu nome é Cassandra Wilson, mas todos me chamam de Cassie. Tenho 34 anos e, na última terça-feira, minha vida mudou para sempre quando verifiquei meu bilhete de loteria e descobri que havia ganhado 47 milhões de dólares. Minhas mãos tremeram ao ver os 6 números coincidirem perfeitamente. Após o choque inicial, um pensamento estranho me ocorreu. Não vou contar a ninguém sobre esse dinheiro, porque tenho um histórico financeiro complicado com minha família. Se você está lendo isso, deixe um comentário e me diga qual é a sua posição. Antes de prosseguir com esta importante decisão, curta e siga para mais histórias reais de lealdade e traição familiar que podem fazer você reconsiderar seus próprios relacionamentos. Antes daquele dia fatídico, minha vida era monótona. Eu trabalhava como contador para uma pequena empresa de marketing em Portland, ganhando o suficiente para viver confortavelmente, mas nunca me sentindo financeiramente seguro. Alugava um pequeno apartamento nos arredores da cidade, um quarto minúsculo, nada luxuoso, mas era todo meu. Acordava às 6 da manhã todos os dias, fazia café e começava o dia com ansiedade constante por contas e prazos. O trabalho era exigente. Semanas de trabalho de 60 horas eram a norma, especialmente durante a temporada de impostos. Minha situação familiar era mais complicada. Meus pais, Gregory e Diane Wilson, se divorciaram quando eu tinha 14 anos e se casaram novamente 2 anos depois. O pai de Gregory, professor de física no ensino médio, casou-se com Stephanie, uma corretora imobiliária com gosto por roupas e um estilo de vida luxuoso. Minha mãe, Diane, encontrou a felicidade com Warren, um empresário de sucesso que era mais rico que meu pai, mas extremamente econômico. Eu tinha 2 irmãos mais novos. Minha irmã Lisa, de 30 anos, sempre foi a princesa da família, formada pela Ivy League, casada com o Dr. Paul, morando em uma bela casa no subúrbio com 2 filhos perfeitos. E meu irmão Jason, de 36 anos, que, embora inteligente e carismático, nunca se estabeleceu. Ele trocava de emprego e namorada com frequência, e pedir dinheiro emprestado à família havia se tornado uma forma de arte. O padrão era sempre o mesmo: ligações desesperadas, súplicas, promessas de pagamento e silêncio até a próxima crise. Nem mesmo a família extensa era melhor. A irmã da minha mãe, Marta, era talvez a única pessoa genuína na família. Apesar de viver uma vida difícil como professora primária com orçamento limitado, ela sempre estava lá quando eu precisava. Ela dirigia um Honda velho que fazia barulhos sinistros e morava em um pequeno apartamento cheio de livros e plantas sem reclamar. Em contraste, Heather, a irmã do meu pai, casou-se com um homem rico, mas vivia se exibindo e menosprezando todos os outros. Ela frequentemente criticava duramente nossas decisões, zombando da minha carreira, do meu apartamento e da minha condição de solteira. Seu filho, Ryan, herdou a autossuficiência da mãe, mas não obteve sucesso financeiro e desenvolveu um vício em jogos de azar, um problema que a família manteve em segredo. Toda vez que minha família pedia ajuda financeira, eu me sentia exausta e desconfiada. Quando Jason precisou de 5,000 dólares para ir para a reabilitação, saquei minhas pequenas economias, só para descobrir que ele nunca apareceu. Lisa pediu 2.000 dólares emprestados para o casamento dela, prometendo me pagar depois da lua de mel, e 5 anos depois nunca mais recebeu resposta. Meu pai precisou consertar o telhado depois de um furacão, e eu enviei dinheiro para ele, só para ver fotos dele e da Stephanie passando férias em Cancún no mês seguinte. A única pessoa que sabia de toda a dor era minha melhor amiga, Charlotte. Nós nos conhecíamos desde a faculdade, e de todos os meus relacionamentos problemáticos, Charlotte foi a que se manteve forte. Ela era enfermeira, entendia a luta e não fazia julgamentos. Ela sempre foi a voz da razão quando eu estava ficando amargurada, me lembrando que nem todo mundo queria se aproveitar de mim. O trabalho não era mais fácil. Meu chefe, Arnold, gostava de levar o crédito pelas minhas ideias em reuniões com clientes. Meu colega Derek saía mais cedo, me deixando para pegar o trabalho dele, e ele levava o crédito. Apesar das rejeições, continuei trabalhando duro, na esperança de um dia ser recompensado. Comprar bilhetes de loteria é um pequeno hobby que ainda mantenho, um hábito semanal do qual minha família ri. Minha mãe chama isso de imposto para quem não sabe calcular. Meu irmão brinca que eu deveria dar o dinheiro diretamente a ele, para não desperdiçá-lo.
Meu pai me dá sermões sobre probabilidade e estatística e me repreende. Mas nesses números, vejo um vislumbre de esperança. Uma pequena chance de escapar, de não desistir, apesar de anos ganhando apenas alguns bilhetes pequenos. Eu tinha sonhos: viajar para além do Noroeste Pacífico, fazer um mestrado em uma área que eu amava, economizar o suficiente para consertar meu carro sem gastar muito. Mas, à medida que fui crescendo, esses sonhos se tornaram cada vez mais distantes, à medida que as dívidas estudantis e do cartão de crédito se acumulavam, apesar do meu orçamento rigoroso. Cada mês era uma luta entre contas, compras e jantares ocasionais com Charlotte. Eu usava cupons, comparando preços de tudo, de papel higiênico a café. Meu carro era um Corolla de 10 anos que fazia barulho na chuva, e eu não tinha dinheiro para comprar um novo. Eu havia dominado a arte de fingir que estava tudo bem, enquanto minha mente calculava constantemente se eu tinha dinheiro suficiente para comparecer ou recusar o convite. Essa era minha vida antes de tudo mudar de repente. O dia em que comprei o bilhete premiado foi meu aniversário de 34 anos. Eu tinha acabado de terminar uma semana estressante no trabalho, quando Arnold mais uma vez levou o crédito pela minha estratégia financeira, economizando milhares de dólares para a empresa. Passei no supermercado do Gus como de costume, mas desta vez foi diferente. Feliz aniversário, Cassie, cumprimentou o Gus. O dono da loja era um homem gentil que conhecia seus clientes regulares pelo nome. Dei-lhe um pequeno sorriso, o de sempre, e um bilhete extra para dar sorte, pagando-lhe $20 em vez dos $10 de costume. Gus piscou. Desejo de aniversário, quem sabe hoje te traz sorte. Desta vez, escolhi números em vez de deixar a máquina escolhê-los aleatoriamente. Meu mês e dia de nascimento, 13/16, o aniversário da minha mãe, 12, o do meu pai, 21, a tia Marta, 9 Charlotte, 30. 6 números representando as pessoas importantes na minha vida, não importa o quanto elas tenham me decepcionado. Naquela noite, pedi minha comida tailandesa favorita, abri a garrafa de vinho que Charlotte me dera e sentei-me calmamente sozinha. Quando o sorteio foi realizado às 20 horas, não prestei muita atenção, apenas naveguei pelas redes sociais e vi meus amigos se divertindo comemorando seus aniversários. Às 20h30, lembrei-me de pegar meu bilhete e olhar, sem grandes expectativas. O primeiro número que saiu foi 3. Sorry Lavamenti. O segundo número, 16. Meu coração começou a bater mais rápido. Terça-feira, 12. Quarta-feira, 21. A essa altura, meu coração estava se partindo. Número 5, 9. Prendi a Respiracale. O último número, 30. Olhei para o celular, sem acreditar no que via. Liguei a TV e vi os números saírem um por um. Minhas mãos tremiam tanto que deixei cair o controle remoto. De jeito nenhum, sussurrei no apartamento vazio. De jeito nenhum. O site da loteria confirmou que eu fui o único ganhador de 47 milhões. Depois dos impostos, são cerca de 28 milhões. Uma quantia enorme para alguém que tinha comprado alegremente um cupom de 10% de desconto em sabão em pó naquele dia. Não dormi a noite toda. Li todas as histórias de ganhadores da loteria destruindo suas vidas. Famílias se desintegrando por causa da ganância. Amigos e parentes aparecendo de repente com histórias de partir o coração, implorando por dinheiro. Muitos ganhadores da loteria vão à falência em 5 anos, mais miseráveis do que antes de ganharem uma grande quantia. Um artigo de jornal chamou a loteria de a maneira mais rápida de perder tudo. Ao nascer do sol, tomei uma decisão. Aceitar o dinheiro, mas não contar a ninguém. Nem aos meus pais, nem aos meus irmãos, nem mesmo a Charlotte. Eu precisava de tempo para entender como o dinheiro afetaria minha vida, para estar preparada para lidar com ele antes que alguém começasse a me dizer o que fazer. Naquela manhã, tirei o primeiro dia de folga do trabalho em 3 anos e marquei uma reunião com o advogado financeiro e testamentário, Philip Montgomery, em seu escritório no centro da cidade. Sentado na cadeira de espera, com minhas roupas casuais e segurando minha bolsa com bilhetes de loteria, eu me sentia um impostor. O Sr. Philip, com mais de 50 anos, cabelos grisalhos, olhos gentis e óculos caros, levantou-se e apertou minha mão. Como posso ajudá-lo hoje? Respirei fundo e coloquei o bilhete na mesa. Preciso saber como reivindicar o prêmio sem que ninguém saiba que fui eu.
Seus olhos brilharam de surpresa depois de ver o ingresso, então ele assentiu profissionalmente. Você veio ao lugar certo. Durante as 2 horas seguintes, Philip explicou minhas opções. Nesse estado, os vencedores podem receber seus ganhos por meio de trusts ou entidades legais, que protegem a identidade do vencedor. Ele falou sobre como criar um blind trust, o sistema tributário e enfatizou a importância de não falar com muitas pessoas. Depois que a notícia se espalhou, não havia como voltar atrás. Assenti, aliviada por meu instinto de manter segredo estar correto. Eu queria que as coisas fossem feitas com seriedade, sem que o dinheiro atrapalhasse minha vida. Ao sair do consultório de Philip com meu arquivo e a lista de próximos passos, fiquei em choque entre a excitação e o medo. Uma pessoa comum agora tem uma quantia enorme de dinheiro. Mas não posso compartilhar esse segredo sem ter que fingir ser um contador ruim todos os dias. Nas 2 semanas seguintes, trabalhei com ele para criar fundos fiduciários, arrecadar dinheiro e abrir contas de investimento. Um plano financeiro sólido garantiu que eu nunca mais precisaria me preocupar com dinheiro, mesmo que vivesse até os 100 anos. O dinheiro chegou, de fato, numa conta que eu controlava. Mas tudo continuou igual. Ir trabalhar, reclamar com os colegas sobre as contas, dirigir um Corolla velho. O segredo estava começando a me desgastar. Eu me perguntava o que minha família pensaria se descobrisse. Ficariam felizes ou me viriam como um caixa eletrônico ambulante? As perguntas me assombravam e, aos poucos, uma ideia surgiu. E se eu pudesse testar como eles reagiriam ao meu dinheiro sem revelá-lo? E se eu pudesse testar o caráter deles antes de decidir compartilhar meu segredo? O plano tomou forma. Eu criaria uma situação em que precisasse de ajuda financeira. Não muita, mas o suficiente para criar pressão. Reuniria-me com cada membro com a mesma história e pedido, para ver quem me ajudaria incondicionalmente. Depois, decidiria quem era digno de entrar na minha vida. Certa noite, acordado, quase tive a ideia. No dia seguinte, encontrei-me com Philip para garantir que tudo estava resolvido financeiramente antes de começarmos. Construímos um portfólio de investimentos diversificado, um fundo de caridade e uma pequena conta pessoal para que eu pudesse gastar dinheiro sem chamar atenção. Philip disse: Você está muito bem preparado. Pode parar agora, se quiser. A ideia era tentadora, mas eu não queria fazer nenhuma mudança repentina na minha vida que pudesse levantar dúvidas. Disse que ficaria na empresa até que as coisas se acalmassem. Naquela noite, convidei Charlotte para jantar e contei a ela sobre meu plano de testar minha família. Eu não aguentava mais e confiava em Charlotte mais do que em qualquer outra pessoa. Eu ia dizer que perdi meu emprego e pedir ajuda, só para ver quem realmente se importaria quando eu estivesse em apuros, expliquei cuidadosamente. Charlotte franziu a testa. Este plano parece um pouco enganoso. Por que não ter uma conversa franca? Dei um sorriso irônico. Minha família não é boa em conversas honestas. Você sabe como eles são. Eu só quero saber quem se importa comigo como pessoa, quem me vê como um recurso. Charlotte gentilmente me lembrou que eu poderia me machucar primeiro, mas ela sabia que eu já estava decidido. Inventei a história. A empresa de marketing para a qual eu trabalhava faliu porque o CEO desviou dinheiro e estava sob investigação. Eu não tinha recebido meu último salário. Encontrar um emprego em contabilidade profissional era difícil. As entrevistas estavam chegando, mas ainda não eram sólidas. Meu fundo de emergência estava esgotado para pagar exames médicos recentes. Preparei a história cuidadosamente para que fosse convincente o suficiente sem despertar suspeitas. Eu também sabia como todos reagiriam. Mamãe poderia ajudar um pouco, papai me daria um sermão, mas me apoiaria um pouco. Lisa citaria as despesas com a creche, Jason balançaria a cabeça, as 2 famílias reconstituídas recusariam e tia Ritter me criticaria por ser imprudente. Espero sinceramente que somente a senhorita Martha. Liguei primeiro para minha mãe, e ela parecia distraída, mas preocupada. Ela disse que verificaria com Warren porque eles tinham acabado de dar o sinal para uma casa de férias à beira do lago e o dinheiro estava curto. Ela sugeriu que eu perguntasse ao meu pai ou a Lisa, mesmo querendo evitá-lo, sabendo que Lisa estava ocupada com os filhos e com a mensalidade da escola particular. A mãe não promete, mas ela ainda entrará em contato com você. Registrei os detalhes da minha resposta no meu diário.
sentindo a hesitação de transferir responsabilidade. No dia seguinte, tomei café com meu pai. Quando contei a ele sobre o empréstimo, ele simplesmente me culpou por não ter economias suficientes e revirou os olhos para os meus hábitos de consumo. Ele não me ajudou, mesmo sabendo que eu estava com dificuldades, citando o motivo de economizar para a aposentadoria. Suas palavras para mim foram uma lição para a queda. Quando conheci Lisa na casa de luxo, ela inicialmente demonstrou simpatia, mas quando mencionei os $5,000, ela disse que era para um carro novo, mensalidade escolar e reparos na casa. Prometeu perguntar ao marido, Paul. Também recusei a oferta de me deixar ficar com ela por causa do meu trabalho na cidade. O irmão de Jason respondeu brevemente, dizendo que estava passando por um momento difícil e não podia ajudar, evitando mais mensagens e ligações. A madrasta Stephanie e Warren recusaram categoricamente, com desdém, e pensaram que esta seria uma oportunidade para eu aprender melhor gestão financeira. O primo Ryan inicialmente parece simpático, prometendo ajudar, mas acaba cancelando o encontro e desaparece sem contato. O sarcasmo da senhora Ritter e suas histórias contadas sobre o dinheiro de outras pessoas me envergonhavam. Depois de uma semana, eu estava mentalmente exausto. O experimento expôs o pior da minha família. 7 pessoas que haviam me emprestado dinheiro e recebido minha ajuda haviam quebrado suas promessas. Então o telefone tocou. Era Marta. Ela tinha notícias da minha mãe, expressou genuína preocupação e combinou de se encontrar na tarde seguinte. Nos encontramos em um pequeno restaurante. Ela me deu um envelope contendo $3.000, quase todas as suas economias. Ela me disse para não pagar tudo de uma vez, para dar um tempo e encontrar um emprego e me estabelecer. Lágrimas caíram quando percebi sua generosidade, alguém que tinha pouco, mas estava disposta a dar de todo o coração, ao contrário da minha família. Depois da reunião, pesquisei e descobri que ela estava lutando contra a diabetes, os custos dos medicamentos estavam aumentando e ela precisava trabalhar como tutora para sobreviver. Convidei-a para jantar em minha casa e confessei que a história de pedir dinheiro era apenas um experimento. Ela ficou em silêncio por um momento e depois disse que não estava brava, apenas triste por eu ter que usar aquele método para testar o coração das pessoas. Ela entendia por que eu fazia aquilo, porque minha família era muito dura comigo. Ela contou a história de seu divórcio do ex-marido, quando ele pegou sua herança e investiu com prejuízo, considerando-a dinheiro conjunto, embora o nome dela estivesse nos papéis. A lição que ela aprendeu foi a mesma que eu. O dinheiro não apenas testa o caráter dos outros, mas também ilumina o nosso. Ainda me lembro das suas palavras. O dinheiro não só mostra quem os outros são, mas também mostra quem nós somos. Conversamos sobre o futuro e decidi criar um fundo fiduciário para que ela pudesse cuidar das despesas médicas e manter uma vida confortável, mas sem muita ostentação. Philip preparou um plano de investimento, uma fundação de caridade, e eu planejei deixar meu emprego para começar uma organização sem fins lucrativos para ajudar idosos solitários, inspirada pela situação de Marta. Philip me perguntou se eu contaria à minha família a verdade sobre ter ganhado na loteria. Balancei a cabeça, querendo manter segredo. Liguei para Charlotte e contei a ela sobre o dinheiro e o experimento. Charlotte se perguntou: e agora? Você vai ficar uma louca por dinheiro e continuar com seus velhos hábitos de poupança. Sorri. Provavelmente não é um carro de luxo, mas também não é tão luxuoso. Esse dinheiro deveria ser usado para coisas significativas, começando pela senhorita Marta. Vamos ter uma reunião de família. Tenho algo importante para anunciar. No dia da reunião, todos apareceram: mamãe, Warren, papai, Stephanie, Lisa, Paul, Jason, Ritter e Marta, que chegou por último e me deu um sorriso secreto. Tranquilizei-o. Estou bem. Encontrei um novo emprego com um bom salário e estou prestes a assumir o cargo de diretor da minha organização. A reação diminuiu e eles respiraram aliviados. Quando me perguntaram por que menti sobre precisar de dinheiro, olhei diretamente para ele e disse: porque família é um lugar onde podemos confiar uns nos outros em tempos difíceis, certo? O clima estava tenso. Papai me culpava pelas minhas ações inadequadas. Mamãe e Stephanie citavam despesas pessoais e descartavam a possibilidade de pensão alimentícia.
Expliquei francamente que Jason não respondeu quando perguntei, mesmo tendo me emprestado muito dinheiro. Ele estava envergonhado. A conversa foi longa. Insisti em questionar a irresponsabilidade e a hipocrisia, mas ninguém admitiu seus erros. Eles me culparam e passaram a me culpar, fazendo com que os outros se sentissem culpados. Quando todos foram embora, senti uma estranha sensação de alívio. Não revelei minha história financeira, mas me defendi pela primeira vez. O dinheiro me deu algo mais valioso do que qualquer outra coisa. A coragem de encarar a verdade sobre os relacionamentos e estabelecer limites necessários. A senhorita Marta ficou para me ajudar a limpar e me encorajou. Você se saiu bem, não apenas em termos de dinheiro, mas também em termos de lições de vida. Depois de um ano, minha vida mudou completamente. Mudei-me para uma casa agradável, num bairro tranquilo, com um jardim que me alegrava todas as manhãs. A 3 casas de distância ficava a pequena casa da tia Marta, uma casa que era conveniente para ela se locomover. Minha organização sem fins lucrativos já ajudou mais de 200 idosos com serviços de acolhimento, reparos domésticos e assistência financeira, especialmente para aqueles que estão isolados, como Marta. Charlotte também atua como coordenadora. Meus relacionamentos familiares agora são mais distantes e genuínos. Mantenho contato educadamente em aniversários e feriados, e ninguém sabe da premiação. As pessoas presumem que sou bem-sucedido por causa do meu novo emprego na organização e não fazem perguntas mais profundas. Houve momentos em que eu queria revelar algo, mesmo sendo muito tentador, especialmente quando Jason pedia dinheiro para seu negócio ou Lisa reclamava de reparos em casa. Mas então me lembrei da minha indiferença anterior e parei. Quando minha família estava em apuros, eu ainda ajudava secretamente. Meu pai teve um derrame leve alguns anos atrás. Eu secretamente paguei sua dívida médica por meio de um fundo de apoio ao paciente. Ryan acabou na reabilitação, eu secretamente doei. Toda semana, Marta e eu jantamos juntos, e sua saúde melhorou significativamente graças a melhores cuidados médicos. Certa noite, na varanda, ela disse: "Sabe o que mais me surpreendeu? Se você tivesse dito que ganharia uma grana alta naquele dia, as coisas não teriam acontecido assim." Eu assenti. A família imediatamente se importará e será dedicada, mas nunca se sabe o que é sincero. Ela sorriu suavemente. É por isso que você tem liberdade. A experiência dolorosa, porém profunda, me mostrou quem é digno de caminhar comigo na vida. O dinheiro não muda ninguém, apenas revela quem a pessoa realmente é. Lutei durante anos para manter relacionamentos que eram inerentemente desequilibrados. A maior lição é me entender. Antes, eu me valorizava dando, sacrificando, conquistando amor e aceitando ser explorada. Agora, sei que o amor verdadeiro não é calculista, ele se doa incondicionalmente, mas também respeita limites e dignidade, sempre presente nos momentos difíceis e nos momentos felizes. Eu costumava manter isso em segredo porque tinha medo de que o dinheiro estragasse tudo. Mas não esperava que isso me ajudasse a ser transparente e a romper a máscara falsa, a enxergar a verdade. A vida agora é plena não por causa do dinheiro, mas por causa da liberdade de escolha e de um coração em paz. Acertar. Marta deu um tapinha na minha mão, me trazendo de volta à realidade. Estou tão orgulhosa de você. Sorri, agradecendo-a por me ensinar o verdadeiro significado de família. Enquanto o sol se punha no horizonte em um tom rosa dourado, relembrei minha jornada. Do choque de ver os números vencedores, a dor da rejeição e a alegria de construir uma nova vida com a quantia inesperada de dinheiro. O dinheiro mudou minha vida, mas não da maneira que eu temia ou esperava. Apenas me deu a capacidade de enxergar com clareza e escolher com sabedoria. O maior valor que tenho não é o número na minha conta, mas a consciência. A pessoa de valor na vida não é aquela que está ao seu lado quando você pode dar, mas aquela que fica quando você não tem mais nada além de si mesmo. Você já teve a lealdade de alguém testada. O que aprendeu com isso? Compartilhe sua história abaixo. Se esta história ressoou com você, por favor, curta e inscreva-se para ouvir mais lições da vida real que podem mudar a maneira como você vê as coisas. Não se esqueça de compartilhar esta história com alguém que precisa saber que seu valor não é medido pelo que pode dar. Obrigada por ouvir, e espero que você encontre a sabedoria para reconhecer os relacionamentos genuínos em sua vida.